impossível imaginar a vida atual sem energia elétrica. Nos países em desenvolvimento, a utilização de energia elétrica cresce dia a dia. Para atender a essa demanda, a forma de geração mais eficiente e econômica é a obtida a partir da força das águas. Além da energia ser mais barata que a produzida por outros meios, a obtida em usinas hidrelétricas tem uma vantagem incomparável: não polui a atmosfera. No mundo todo, existem milhares de hidrelétricas, sendo Itaipu a maior de todas. Para se ter uma ideia do que isto representa, basta lembrar que apenas uma de suas 18 unidades geradoras é mais do que suficiente para abastecer uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Por seu gigantismo, Itaipu foi considerada uma obra faraônica na época de sua construção. Mas o Brasil e o Paraguai, sem Itaipu, estariam vivendo hoje uma crise de energia sem precedente. A usina responde sozinha por aproximadamente 25% da energia elétrica consumida no Brasil. Atende ainda mais de 75% das necessidades do Paraguai. A barragem possui 8 quilômetros de extensão e altura máxima de 196 metros, isto é, a altura de um edifício de 65 andares. A água que passa pelo vertedouro não produz energia, embora forme um espetáculo impressionante. Sua função é de regular o nível de água do lago. Ele pode escoar um volume d'água 40 vezes maior que a vazão média das cataratas do Iguaçu. A água que produz energia desce através dos condutos forçados, tubos com 142 metros de comprimento e 10,5 metros de diâmetro interno. São 18 condutos, um para cada turbina. A força da água que desce pelo conduto coloca a turbina em rotação. Esta, por sua vez, aciona um gerador. A potência instalada em Itaipu é de 12.600.000 quilowatts, uma quantidade de energia fantástica. A energia produzida pelos 9 geradores da margem direita é transmitida para o Paraguai na frequência de 50 Hz, enquanto que a energia dos 9 geradores da margem esquerda chega ao Brasil na frequência de 60 Hz. Como o Paraguai hoje só utiliza uma parte da energia de Itaipu, o excedente é convertido e transmitido ao Brasil em corrente contínua após inversão para a frequência de 60 Hz. A história de Itaipu é um exemplo da política de bom relacionamento entre países vizinhos. Já na década de 50, Brasil e Paraguai começaram a discutir o possível aproveitamento de um tesouro comum: o desnível existente no Rio Paraná, entre Guaíra e Foz do Iguaçu. A ideia era aproveitar a queda natural do rio para a geração de energia. As negociações evoluíram até a assinatura da Ata de Iguaçu em 1966. O documento já previa que cada país teria direito à metade da energia produzida, dando a cada um a preferência de comprar de Itaipu a parte que o outro não utilizasse para o consumo próprio. Em abril de 73, foi assinado o Tratado de Itaipu, constituindo-se no instrumento legal para realizar o aproveitamento hidráulico. No ano seguinte, era criada a entidade binacional, Itaipu, a qual os governos dos dois países outorgaram a concessão para construir e administrar o empreendimento energético. Em outubro de 1975, as obras foram iniciadas. Escavadeiras, tratores,
explosivos, estavam a postos para a gigantesca empreitada. Uma multidão de trabalhadores era recrutada para a execução dos serviços. Eram os barrageiros, técnicos, engenheiros e operários que traziam na bagagem a experiência adquirida na construção de outras hidrelétricas. A chamada obra do século, no pico da execução, chegou a contar com 32 mil trabalhadores. Foi criada uma grande infraestrutura de apoio dos dois lados, com quase 10 mil casas e alojamentos. Hospital, escolas, centros comunitários e refeitórios, além de um sistema de transportes de grande eficiência. A primeira etapa foi a construção de um canal na margem esquerda para desviar o rio Paraná. Neste local foi erguida a primeira estrutura de concreto protegida por ensecadeiras em forma de arco. Após a conclusão da estrutura, as ensecadeiras foram destruídas e o rio Paraná mudou o seu curso. No leito antigo do rio, agora seco, começou-se a construir a barragem principal. Foi uma epopeia. Quantidades nunca antes vistas de concreto foram fabricadas e lançadas. Nas rochas maciças eram feitas escavações profundas. Tudo era grandioso. Peças enormes, como a roda das turbinas, que pesa 300 toneladas cada uma, exigiam um transporte especial. Em 1982, a construção da barragem ficou pronta. Em outubro do mesmo ano, todas as comportas do canal de desvio foram fechadas em apenas 8 minutos. Durante 14 dias, o rio parou de correr. Iniciou-se então uma grande transformação na paisagem local. O que era terra virou água. O que era rio virou lago. Surgiu uma novidade nos mapas geográficos: o reservatório de Itaipu, com 1.350 quilômetros quadrados de superfície. Uma área, no entanto, considerada pequena em relação à capacidade de geração da usina. Após um planejamento detalhado, realizado paralelamente à construção da usina, a Itaipu estava pronta para executar o plano diretor da área do reservatório, que previa uma série de providências a longo, médio e curtíssimo prazos. Durante as 3 semanas em que o lago se formou, foram executadas ações de emergência, como a Operação Mimbaquera, que resgatou 36 mil animais da área alagada, colocando-os em liberdade nos refúgios biológicos de ambas as margens. Foram criadas 7 áreas de proteção ecológica e refúgios biológicos. Os de Bela Vista e Santa Helena, no lado brasileiro. Tati-Upi, Itabó, Limoí e Carapá, no Paraguai. E o refúgio biológico binacional de Maracaju. Na margem paraguaia, a mata nativa foi preservada, enquanto que na margem brasileira foi criada uma faixa de proteção permanente ao longo do reservatório, com uma largura média de 300 metros. Esta faixa foi reflorestada, dando-se preferência às espécies nativas. Desde o início da obra, o estudo sistemático e minucioso da qualidade da água foi uma das prioridades do plano diretor. Hoje, Itaipu possui um banco de dados com informações consistentes e atuais. A preocupação com os peixes abrange sua biodiversidade e a produção pesqueira.
sendo ambas monitoradas por meio de convênios com universidades e instituições de pesquisa ambiental. Visando o desenvolvimento da piscicultura, foi implantado o projeto Tanques Rede, que trata do cultivo intensivo de espécies nativas do Rio Paraná e proporciona uma fonte de renda alternativa aos moradores da região. A Estação de Piscicultura da Margem Paraguaia tem por objetivo a reprodução de espécies nativas da área do reservatório e suporte às atividades de ictiologia. Para minimizar o impacto ambiental sobre as espécies de peixes a jusante da barragem, foi construído em caráter experimental o Canal de Migração para a Desova. O projeto foi desenvolvido por técnicos do meio ambiente e da área de engenharia da Itaipu. A entidade binacional criou na Margem Paraguaia o Museu de História Natural, que mostra os resultados de 20 anos de pesquisa histórica e arqueológica, um moderno zoológico e um viveiro florestal. Criou também, na margem brasileira, o Ecomuseu, instituição dinâmica e ativa, verdadeiro centro de irradiação da educação ambiental para toda a região. Os estudos da fauna nativa prosseguiram com levantamentos de campo e o desenvolvimento de um programa de criação em cativeiro das espécies ameaçadas de extinção. Como consequência direta de suas ações e preocupações ambientais, Itaipu cada vez mais vem se dedicando a estimular atividades socioeconômicas na região, visando o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população local. O incentivo à atividade pesqueira no reservatório desenvolveu-se de forma continuada. Hoje, um grande número de pescadores comercializa anualmente toneladas de pescado. A navegação, que antes praticamente não existia por causa do percurso acidentado do antigo leito do Rio Paraná, atualmente está em plena expansão. É crescente a utilização múltipla da água do reservatório para beneficiar a população do seu entorno. É cada vez maior o número de produtores que estão utilizando a água do lago para suas lavouras e na pecuária. Importante foi o incentivo à implantação de terminais turísticos nas praias do lago. Com toda a infraestrutura necessária para o turismo e o lazer, atraem milhares de visitantes todos os anos, especialmente no verão. Também aí, Itaipu está presente, promovendo atividades culturais e esportivas. O pagamento de royalties pelo aproveitamento hidráulico do Rio Paraná foi decisivo para o aumento da capacidade de investimento dos municípios vizinhos ao reservatório e trouxe mais progresso econômico e social para a região. Objetivando planejar o desenvolvimento da região, foi criado o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros do Reservatório de Itaipu, onde as prioridades regionais são amplamente discutidas.
O potencial turístico da usina de Itaipu colabora para o crescimento regional. Com uma média anual de 500 mil pessoas, a hidrelétrica já recebeu mais de 8 milhões de visitantes. Ajudando a consolidar Foz do Iguaçu e Ciudad del Leste como os maiores polos de atração turística da região. Superando todas as expectativas, tanto no âmbito nacional como no regional, a Itaipu Binacional está hoje totalmente inserida no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai, tendo se constituído num ponto de fundamental importância para a infraestrutura energética dos dois países. Assim, a cooperação e amizade entre dois povos tornou possível a construção e operação da maior hidrelétrica do planeta, dando ao mundo um exemplo de capacidade empreendedora e maturidade tecnológica.